A Umbanda ela não faz esse tipo de trabalho. Não foi por isso que ela foi codificada aqui no plano terrestre. E sim para fazer a caridade, não para fazer o mal para ninguém. Então a Umbanda ela não faz esse tipo de trabalho. A amarração do amor ela funciona da seguinte forma: a gente se usam-se vários elementos, né? Muitas vezes até elementos, roupas, no qual a pessoa quer amarrar, né? Se imanta o pensamento, né? E faz uma oferenda aí às entidades desequilibradas com esse sentimento, né? Que vai obsediar a pessoa. Mas não quer dizer que a pessoa vai passar a amar essa pessoa, né? Ela pode assim trazer a pessoa numa condição, porque acredito eu que tudo é divino. Mesmo que a pessoa tenha que vir e às vezes ficar ao lado da pessoa, ela talvez não vai ficar por amor, mas sim por uma questão de karma, né? Uma questão de retorno. Ela vai ficar para o aprendizado dos dois, e principalmente para a pessoa que realizou esse tipo de trabalho, que ela já está desequilibrada. O próprio obsessor maior seria a própria pessoa, porque já não é uma questão de amor, é uma questão de obsessão, né? Então, com a própria lei da física, os afins atrás os afins, né? Na verdade, quem ama, liberta, né? O amor é a liberdade, não é a questão de você ficar amarrado. Então, a pessoa para estar já numa condição dessa, ela já está em totalmente desequilíbrio. A gente pode falar que ela está até doente, né? Então, a consequência maior seria a depressão, né? Chegando aí até em vias da pessoa poder se suicidar. Olá, sejam bem-vindos a mais um Mistérios. E no programa de hoje nós vamos debater sobre as amarrações do amor. Será que elas funcionam? E para discutir sobre isso, eu recebo nos estúdios da TV Mundo Maior, mais uma vez, Márcia Cobeiro, parapsicóloga e diretora do Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia. E também Norberto Gavioli, tecnólogo e pesquisador espírita. Márcia, vou começar com você. E aí, as amarrações funcionam? Vamos diferenciar de que se elas existem e de que se elas funcionam. O fato existe, muitas pessoas podem testemunhar serem vítimas. Com frequência eu atendo pessoas, por exemplo, homens casados que têm amantes e que amam a esposa, que querem terminar um relacionamento, mas diz que não conseguem. Por mais que fazem o propósito de que eu não vou mais me encontrar com esta mulher, eu não consigo. Então, ele próprio descreve que é como se ele estivesse amarrado a ela, preso a ela pela sexualidade. Então, o cientista ele vai analisar o que faz com que ele se sinta assim. Então, na verdade, o que o cientista chegou à conclusão é que não importa se de fato existe ou não esse tipo de feitiço chamado amarração feito. Pode, de fato, alguém ter feito, ou não precisa nem ter sido feito. Basta que eu crie esta fantasia, ou que seja conveniente, né, que eu crie essa fantasia para justificar os meus atos. Então, sou eu que quero fazer aquilo, mas é mais cômodo para mim atribuir a minha fraqueza a um ritual, a algo que alguém tenha feito. E para você, Norberto, existem e funcionam? Podem funcionar, mas normalmente não funcionam. Haja vista, se isso funcionasse efetivamente, o Roberto Carlos teria que ser dividido em células, porque todo mundo queria casar com o Roberto Carlos. E quantas amarrações foram feitas? Então é uma questão de indução mental. Da mesma forma que o indivíduo tem um vício, no caso que a Márcia citou, né, de clientes que querem largar e não largam um amante, é a mesma coisa um indivíduo que tem um vício, o vício de cigarro. É difícil largar. Por quê? Porque o psiquismo funciona com as energias liberadas pela substância, né, do próprio cigarro e pelas sensações. A mesma coisa o ato sexual. Em que pese
alguns indivíduos terem reencontros na vida atual de amores do passado. Aí é um outro departamento. Existe um vínculo espiritual e essas pessoas se reencontram para passar por uma determinada provação, mostrar a sua fortaleza ou a sua fraqueza dentro desse aspecto. Mas pode ocorrer e comumente ocorre. Uhum. Se pode ocorrer, comumente ocorre, que espíritos estão envolvidos aí nessa transação, Norberto? Como nós já falamos algumas vezes, nós somos influenciados muito mais do que nós pensamos por espíritos. E existem duas classes de espíritos. Existem espíritos que querem o nosso bem e existem espíritos que querem o nosso mal. São os nossos anjos de guarda ou os nossos antagonistas, vamos assim dizer. Então, determinada situação, nós temos o assessoramento dessas entidades, desses espíritos, que podem nos levar ao bem ou ao mal. E alguns deles, muito voltados para o mal, muito voltados para as coisas materiais, participam desse processo. Então, se um indivíduo quer o outro, quer porque quer, ele já está interferindo no livre-arbítrio do outro e ele é assessorado por esses espíritos, em que alguns deles se sentem muito prazerosos ao receber as oferendas. Então, por isso que nós vemos nas encruzilhadas as ofertas, porque esses espíritos que se prestam a esse trabalho de indução mental ainda estão muito ligados à matéria. Então, eles querem a vela, porque a vela aparece como algo que ilumina, é o conceito, né, a luz. O sangue, por que se tem muito sangue nessas oferendas? Porque o sangue é a coisa mais energética que nós temos dentro do nosso corpo. Ele que leva todos os nutrientes às nossas células, mesmo a célulazinha do fio de cabelo é irrigada através do nosso processo sanguíneo. Então, o sangue ali in natura, esses espíritos sorvem essa energia como se estivessem se alimentando, sem precisar fazer a digestão, a coisa já está pronta ali. O sangue já foi produzido por algum animal e eles sorvem a energia deste sangue. Márcia, faz sentido para você essas explicações? Nenhum, evidentemente. Eu tenho insistido em todos os programas que essa visão dualista do ser humano, entre os grandes filósofos que defenderam essa ideia, né, de divisão de corpo, alma, espírito, matéria, foi o Platão, está totalmente superada hoje na filosofia moderna. Então, existe a unidade psicossomática. O ser humano é corpo, alma, espírito, matéria. Existe vida depois da morte? Isso é outra coisa, evidentemente que existe. O que não existe são seres espirituais desencarnados agindo aqui no nosso mundo. E vamos seguir como norma prática, que o Norberto gosta, né, de ser bem didático, pedagógico, assim, bem estilo professor. Se existem espíritos bons e se existem espíritos maus, de qualquer maneira, parece que há um consenso em afirmar de que o espírito precisa da matéria, do vivo, para agir no nosso mundo. Então, como que ele agiria nesses vivos se não tivesse a matéria? Então, vamos deixar bem claro. Se são espíritos bons, eles não se impõem e não se vingam. Pelo menos não deveriam se impor e não deveriam se invocar. E se são espíritos maus ou brincalhões, ou seja lá que outro nome que a gente queira for dar, muito menos é que eu deveria desenvolver faculdades para que eles possam se manifestar ou agir no nosso mundo através de mim. Você não acha um pequeno contrassenso na sua argumentação? Não que eu esteja te contradizendo ou te desafiando, mas se você afirmou que existe vida após a morte, você afirmou isso. Categoricamente. Categoricamente. Então, essa vida de que se constitui? Se eu não tenho corpo, eu morri, Norberto morreu. Tchau, Márcia, acabei de morrer. Eu vou continuar exercendo uma atividade nas bandas de lá. O que eu ficarei fazendo lá? Com saudades da Márcia? Ah, estou morrendo de saudades da Márcia. Tomara fosse. Mas nós iríamos desviar muito do foco da proposta desse tema. Mas vamos ficar só com dois princípios. Tempo
é aqui no nosso mundo. Um dia é uma volta completa, né? Sim. Da Terra em torno de si mesmo, um ano é uma volta da Terra ao redor do Sol. Então, o tempo é só para o que é material. Então, aquilo que nós vamos chamar de eternidade ou de vida depois da morte é atemporal. Então não é tempo, porque não tem matéria. Agora, você falou assim, e vai ficar a alma sem corpo? Não, o que é meu corpo? Você falou uns programas lá atrás, que é a água que eu bebo, o ar que eu respiro, a comida que eu como. Então, qualquer matéria da natureza, eu transformo no meu corpo. Então, não tem dificuldade nenhuma para depois da minha morte, né, no processo de estar morrendo, estar ressuscitando, eu usar coisas físicas, porque você é um estudioso e você sabe que energia é física, luz é físico. Então, são coisas físicas da natureza que eu transformo no meu corpo. Agora eu tenho um corpo que apodrece, porque é carne, alface, fruta, e depois da minha morte eu vou ter um corpo de energia, um corpo de luz, um corpo ressuscitado que não se corrompe, mas ainda assim físico, porque você aqui como estudioso não vai negar que energia e luz são físicos. Norberto, Sim. Voltando um pouco mais no tema especificamente, você disse que podem funcionar, né? Eu queria saber como que o alvo dessa amarração ele é afetado. Mas eu peço para você responder daqui a pouco, porque a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta. Estamos de volta com a segunda parte do debate sobre amarrações do amor. Será que elas funcionam? E no bloco anterior eu deixei uma questão para o Norberto. Como que o alvo dessas amarrações são afetadas? Então, Norberto. A afetação ocorre pela ação do pensamento. Para aqueles que estão assistindo o programa pela primeira vez, nós já explicamos e vamos repassar o fato da ação do pensamento. Quando nós estamos com determinado tipo de pensamento, nós estamos no estado inercial. Para que nós saiamos desse estado inercial, para que nós mudemos de ideia, nós precisamos comer outro pensamento. É assim que a coisa funciona. Então, esse quantum de energia que entra dentro de nós faz com que nós mudemos o nosso pensamento. Então, nós temos uma nova ideia, uma nova forma de pensar. Então, o processo indutivo, ele é dioturno. Como já falamos no bloco anterior, espíritos querem o nosso bem, espíritos querem o nosso mal. Aqueles que querem o nosso mal, eles induzem o objeto da ação da amarração. Então, suponha que um rapaz queira apaixonadamente uma determinada moça, e a moça não está nem aí para ele. O que vai acontecer? Os espíritos desafetos dessa moça entrarão na sintonia do rapaz que quer a moça e trabalharão mentalmente com ele atendendo o desejo. Então eles vão induzir essa moça. Mas nós não podemos nos esquecer que essa moça tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a ferramenta que nós temos para dizer sim ou não. Da mesma forma que vocês podem desligar a TV nesse preciso instante e não querer mais saber desse papo, o livre-arbítrio funciona desse jeito. Ou se o assunto interessar, vocês se mantêm sintonizados no programa. A indução mental é desse jeito. Por isso que as pessoas são afetadas nesse aspecto. Márcia, mesmo que não há essa interferência de espíritos, essa afetação ela também pode acontecer de outra forma? Eu vou repetir o que ele disse, mas com outra linguagem. O organismo humano, o corpo humano, ele é comandado pelo cérebro, pelo sistema nervoso central. Então, qualquer coisa que influencie o cérebro permite com que o cérebro atue plenamente sobre o corpo, sobre qualquer órgão, até sobre meus comportamentos. O que não tem aí é interferência nenhuma de espíritos. Se eu desejo muito uma pessoa, é claro que eu vou usar todas as artimanhas possíveis e impossíveis de sedução, de meiguice, de caras, de bocas, de trejeitos, de roupa. Então, eu vou fazendo aquela rede, né? Vamos falar assim, até que eu consiga prender a minha presa. E convenhamos, gente, você que tá em casa,
Você pegue, no caso, por exemplo, uma mulher casada, carente, ou que sofra violência doméstica, ou seja lá que por motivo for a relação dela não está bem. E chega ali um outro com historinha bonitinha, que chama de minha princesa, que dá flores, né? Que faz aquele assédio todo, a pessoa termina por cair nesse joguinho de sedução. Mas eu que estudo bastante o tema da feitiçaria, gostaria só de aproveitar aqui um momento para citar de que as amarrações não são os únicos feitiços de amor que existem. Existem também os filtros amorosos, desde aqueles populares, que você já deve ter ouvido falar, Norberto, do chá de cueca, ou chá de calcinha, né? Que você pega lá, fica usando a mesma calcinha uma semana sem tomar banho, né? Depois, quando ela já está com aquele fundinho amarelinho, desculpa que eu sei que não é muito agradável, mas a realidade é esta. Eu faço uma infusão, né? E fica aquele chazinho gostoso, que de alguma maneira eu vou ter que fazer com que o objeto da minha conquista tome aquilo ali. Como você vai levá-lo para o Roberto Carlos, por exemplo? Mas esses são mais fantasias de criança, né? Normalmente eu estou de olho no vizinho, no marido da amiga. Então, o difícil nesse processo é mesmo isso. É como conseguir que a vítima, vamos chamar de vítima aqui agora, né? Tome aquela poção, coma aquele pedaço de bolo, use aquele perfume com poder afrodisíaco irresistível. Então, a gente observando os fatos, tais como eles acontecem na vida, repito o que eu já falei no início, não é necessário que haja de fato o feitiço, porque a eficácia é poder despótico do psiquismo sobre o organismo. Se eu tenho um vizinho que está dando em cima de mim, é muito mais fácil, eu tiro a minha responsabilidade no fato, né? Se eu atribuo isto a seres, e não que a decisão, Norberto, como você falou, o livre-arbítrio, ou dizer ou não é meu. Mas, às vezes, dizer ou não para aquela tentação, imagine o Brad Pitt me assediando. Eu dizer esse não é tão fácil. Então, se eu consigo dizer não, o mérito é meu. Agora, e se eu não consigo dizer não? Eu digo sim, daí é cômodo essa fantasia toda da amarração, do feitiço, de seres que conspiraram e que eu não consegui cair naquela teia toda. Tira a minha responsabilidade totalmente. Por isso que Jesus falou que larga é a porta da perdição e estreita é a porta do bom caminho. Então, nós temos a opção de escolha. Sim, por mais Jesus que nós sejamos, por mais que nós sejamos, sai do coração do homem é que torna o homem impuro. Então são os instintos. Eu tenho que, com a minha razão, dominar os meus instintos. Norberto, digamos que um trabalho foi feito e que nem todo mundo tem esse conhecimento sobre desligar a TV e não se afinar com aquele tipo de trabalho. Desfazer o trabalho, porque assim como tem o trabalho para fazer a amarração, tem um trabalho para desfazer. Funciona? Funciona. As pessoas que estão envolvidas espiritualmente, ao se submeterem a um processo que nós chamamos, dentro do espiritismo, de um processo de desobsessão, esses espíritos que atuam ligados, o chamado encosto, durante um trabalho de desobsessão, esses espíritos são afastados temporariamente, é desligado o emissor dele ou se coloca no receptor, por exemplo, na pessoa influenciada, como se fosse um tapa-ouvido, mas seria um tapa-pensamento, que atua na frequência do espírito emissor e deturpa essa informação. Então, temporariamente, a vítima, ela fica desligada da influência. Paralelamente, essa vítima vai ter que mudar o seu comportamento, ele vai ter que mudar a sua forma de pensar. Como que ela muda a sua forma de pensar? Através do complemento da desobsessão, que são as palestras de cunho evangélico, que trazem um novo dado de realidade para aquele indivíduo, mudar a sua forma de pensar. Se ele mudou a sua forma de pensar, ele já está sendo autoajudado e o seu anjinho de guarda vai passar a ser ouvido. Isso que é importante que nós tenhamos em mente.
O nosso anjo de guarda, os nossos espíritos familiares estão sempre querendo o nosso bem. Nós é que não damos ouvidos a ele. Por isso que larga é a porta da perdição. Então, uma vez influenciado, ao se perceber isso, procura-se auxílio numa casa espírita ou em qualquer outro centro comunitário de auxílio. Vá a uma igreja, faça a sua reclusão, a sua higienização mental, a sua concentração, e aí vai se desligando daquela ideia fixa. O importante é mudar aquela ideia fixa, sair dessa reverberação e buscar um novo dado de realidade. Márcia, e como que a parapsicologia oferece meios para se distanciar disso? Eu peço para você responder daqui a pouco, porque a gente vai para um breve intervalo e já volta. Olá, estamos de volta com a terceira e última parte do debate de hoje sobre amarrações para o amor. E no bloco anterior eu deixei uma questão para a Márcia. Como que a parapsicologia, Márcia, nos oferece meios para distanciar desse tipo de trabalho? Bom, o importante é definir o que a parapsicologia estuda. A parapsicologia estuda se é possível dominar as forças ocultas da natureza, evocar espíritos bons ou maus para prejudicar o ser humano, usando ou não rituais e fórmulas mágicas que seriam justamente os rituais de feitiçaria. Então, a resposta é não. O feiticeiro não tem poder nenhum e nenhuma técnica de feitiço que ele use tem eficácia ou tem poder algum. Mas só que essa angústia está no ser humano. Ele se acha vítima, ele se acha, pelo menos potencialmente, vítima de forças ocultas contra as quais ele não consegue brigar. Então, é missão da ciência e da religião trazerem uma resposta segura. O ser humano busca esta resposta na ciência e na religião. Se a ciência e a religião não dão essa resposta, ele vai cair na magia, na superstição. Então, resumindo tudo o que eu falei hoje numa frase, quem não tem Deus tem ídolos, quem não tem fé tem crendices, tem superstições. Então, a nossa fé nos protege das nossas crendices. Se você não acreditar no feitiço, você está automaticamente vacinado de todo quanto é tipo de feitiço que existe. Norberto, quais seriam as consequências, tanto das pessoas que pedem para as amarrações serem feitas, como para os executores dessa amarração? E aí eu aproveito para dar a oportunidade para você emendar numa pergunta para a Márcia. Toda vez que alguém interfere no livre-arbítrio de outrem, há uma consequência. Por isso que Jesus falou, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então, dentro desse aspecto, o indivíduo que deseja interferir no livre-arbítrio de outrem e concorre com o auxílio de entidades espirituais, que a parapsicologia chama de forças da natureza, e aí vem a beleza do espiritismo, que não se fixa em um único aspecto do tripé, que é ciência, filosofia e religião. Através do estudo do espiritismo e do magnetismo, muitas coisas são reveladas. Avança-se muito ao se conhecer os efeitos do magnetismo e os efeitos dos fenômenos espirituais, que o espírito é uma das forças da natureza. Então, aquela força da natureza que você falou, um grande contribuinte e o maior contribuinte, abaixo de Deus, são os próprios espíritos, que são criações de Deus. Então, o indivíduo que contratou o trabalho está transgredindo uma lei. O indivíduo que se aliou a esse espírito desencarnado, que gosta de ver a desgraça alheia, que se aliou ao contratante, ambos terão uma consequência dos seus atos. E quando se conscientizarem, arrepender-se-ão disso. Por quê? Porque desconhecem o que estão fazendo. Por isso que Jesus falou, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, muitas das nossas ações nós fazemos inconsequentemente, mas a consequência disso,
A reação desse fato é inevitável, a cada um de acordo com suas obras. Se você transgride, vai ter a justiça divina. Então, Márcia, o questionamento é, até que ponto a parapsicologia entenderia ou entenderá os espíritos como uma força da natureza? Se vocês alegam que há vida após a morte, alegam que tem uma continuidade, evidentemente que para os espíritos não tem tempo e não tem espaço, como que vocês veem essa possibilidade de aceitar as influências espirituais como uma ação de uma das forças da natureza? Bom, deixa eu responder em duas partes. A natureza humana, espiritual, corporal, espírito, matéria, foi criação divina. Então, só quem criou a espiritualidade humana poderia destruir. Então, se Deus criou o homem com uma alma espiritual, não teria sentido, não teria lógica. Essa é a grande contribuição da filosofia, Deus criar uma criatura, corpo, alma, espírito, matéria, para no momento da morte destruir a espiritualidade, destruir a alma. Era muito mais fácil, então, ter feito o homem só material. Então, a existência, né, da alma para sempre, a existência da alma depois da morte, é uma exigência da própria obra criadora de Deus. Eu vou nós não interromper um pouquinho, podemos, Márcia, se sim. você me permite, que é uma dúvida que surgiu agora. Um parapsicólogo não religioso, não espiritualista, como que ele enfoca isso que você acabou de falar? Que há uma continuidade, há um aditivo pós-morte. O indivíduo parapsicólogo ateu. É uma pena que a gente tenha desviado o foco, mas como a pergunta é muito interessante, eu não vou poder deixar de responder. Muita ignorância e muita contradição um parapsicólogo que dissesse não acreditar na espiritualidade humana. Então, ele deveria deixar de estudar parapsicologia. Porque, por exemplo, a Escola Norte-Americana de Parapsicologia só estuda fenômenos psíquicos. O que é fenômeno de si? Psique vem de alma. Telepatia é fenômeno sem distância, sem tempo, sem obstáculos. Fenômenos espirituais. Então, um parapsicólogo que diz que estude fenômenos parapsicológicos e que negue a existência da alma ou a continuidade da vida, ele está negando o seu próprio objeto de estudo. Então, essa continuidade da vida... É uma exigência da criação de Deus. E a manifestação durante essa continuidade? Não pode se manifestar até o dia do juízo final. E quando que é o juízo final? Não sei. Está na Bíblia, Norberto, desculpa, no final dos tempos. E quando que é o final dos tempos? Você morreu, meu querido. Você morreu. Para você, acabou o tempo. Então, cada pessoa que morre, para ela, acabou o tempo. O juízo final dela está ali. Então, ela está diante de Deus e vai receber seus prêmios e seus castigos segundo os seus méritos. Mas não vamos nos preocupar com a palavra castigo, porque Jesus disse, na hora e no momento da morte dele para o bom ladrão, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. E eu sou o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, na cruz, tirou o pecado da humanidade. Então, nós seremos salvos, não porque nós somos bons bastantes, mas porque Deus, que é Pai, ama tanto os seus filhos, que deu a própria vida para salvar os seus filhos. Márcia, eu contei aqui, mais ou menos, foram umas 4 perguntas ali que o Norberto fez para você. Então, eu vou dar a oportunidade, antes que o programa acabe, de você também fazer a pergunta para ele. Já é a considerações finais de tudo. Ou seja, eu não vou falar mais, né? É minha última oportunidade derradeira de falar. O cálice para sempre. Norberto, você sempre fala do livre-arbítrio e depois fala dos espíritos obsessores. Isso. Então, me dá a regrinha, se eu tenho livre-arbítrio
e eu acredito que só Deus age no nosso mundo e que só Deus pode agir em mim, como que eu faço para me livrar desses benditos obsessores, desses benditos amarrações, desses benditos que querem se juntar com os que não me acham simpáticos para ficarem atormentando minha vida? Porque mesmo que eu não ceda a esses tormentos, pelo menos por um tempo, eles vão ficar me atazanando. Como que eu faço para que eles não me atazanem? Simples, simples como tudo que Jesus Desconecta. nos disse. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vigiai. Perceba o que está acontecendo de anormal em você. Você começa a mudar o seu hábito. Você começa a mudar uma coisa muito sutilmente, quase que imperceptível para você mesma. Só que os outros estão observando. E essa mudança, por interferência das amarrações ou de qualquer outra influência espiritual, ela vai sendo uma mudança lenta e gradativa dentro do seu comportamento psíquico. Os seus pares vão perceber isso. Você não percebe, porque você está sendo o fato gerador, você é a geradora disso. Então você acha que está certa, está fazendo certo, sempre foi assim. Se alguém fala, o que está acontecendo com você, Márcia? Nada, comigo está tudo bem. E você está mudando, e já mudou, e não se apercebe disso. Então a influenciação é muito sutil. Então, por isso que nós temos que vigiar, ver o que está acontecendo conosco, fazer a reflexão. Santo Agostinho recomenda, ao colocar a cabeça no travesseiro, faça uma reflexão dos seus atos diários. Para quê? Para não cairdes em tentação. Então, o que é a tentação? É continuar sintonizado naquele que está te influenciando. Como dissemos no início do nosso programa. Você tem uma forma de pensar, recebeu um outro pensamento. Esse outro pensamento fez você mudar de ideia. Se você fixar nessa ideia, você entra num processo obsessivo. Não é de segunda para terça-feira, é lento e gradativo. Então, novamente, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Temos o Evangelho como a maior ferramenta para nos livrar das interferências espirituais. Na teoria, né? Porque na prática, ninguém vai ao Pai se não passar pelo Espiritismo e pela leitura que o Espiritismo faz da verdade do Pai. O Espiritismo lhe dá ferramentas para você melhor entender as verdades de Jesus, única e exclusivamente. Muito obrigado aos dois pelo debate. É claro que esse debate vai continuar aí nas nossas redes sociais, porque o assunto também tem muito para ser explorado. E vocês podem deixar suas dúvidas tanto no nosso YouTube, como no nosso Facebook, como no nosso e-mail também, é mistérios@tvmundomaior.com.br. Um grande abraço e até a próxima.